Olá pessoal, esse vídeo hoje é um vídeo para que vocês relembrem alguns fatos acontecidos na recente trágica história do Brasil e que não deixe isso desapercebido. Quero começar lá em 2018, quando o Adélio, o lobo solitário, tentou matar Bolsonaro. A Polícia Federal, com toda a sua estrutura, toda a sua inteligência, e todos os órgãos responsáveis pela pesquisa, pela busca e a procura dos motivos e de quem mandou matar Bolsonaro, chegam à conclusão que foi um lobo solitário. E aí eu vou provar para você que isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é uma grande fake news institucional. Se foi um lobo solitário, quem estava no Congresso Nacional no mesmo dia e deu entrada no Congresso Nacional se passando por Adélio? Eu não conheço um lobo solitário que tem assessores de uma cidade em Minas Gerais e outra cidade no Distrito Federal. Então, você engoliu isso, você absorveu isso e você continua sendo considerado como um idiota. Em seguida, vamos para as eleições à presidência da República em 2018, onde Bolsonaro claramente ganharia aquelas eleições, mas teve segundo turno. Ele questionou os resultados das eleições, mas como teve segundo turno e a conta feita não deu para ele perder, ele ganhou a eleição. Questionou o resultado das eleições, mesmo tendo ganho as eleições, mas, mais uma vez, um episódio foi colocado de goela abaixo, sem esquecer claramente as eleições de Dilma Rousseff com Aécio Neves. Verdade? Aquela mudança repentina que houve no apagar das luzes. Sempre há um apagar de luzes, sempre existe algo que comprometa, mesmo com toda a equipe técnica ministerial do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que o sistema é perfeito. Perfeito, mas é invadido, perfeito, mas é um sistema frágil. Eu não conheço nenhum sistema no mundo que seja perfeito. A própria Apple, que se gabou durante anos de ter seus iPhones, né, sem conseguir ser desbloqueados, já aconteceu isso. Até o próprio Elon Musk, que hoje é o homem da tecnologia, o homem que mais desenvolve tecnologia num setor privado, talvez no mundo, nós sabemos que nem todos os seus projetos são perfeitos. Aliás, nenhum é perfeito. Mas vamos em frente para que a sua memória esteja avivada. Bolsonaro ganha a eleição, assume o governo e começa a presidir o país. Engano seu. Bolsonaro nunca presidiu o país. Bolsonaro, durante 4 anos, ocupou apenas a cadeira de presidente. Quer lembrar? Bolsonaro indica Ramagem para ser diretor da Polícia Federal. Imediata intervenção do Supremo Tribunal Federal proibindo, dizendo que ele não pode colocar o Ramagem. Uma prerrogativa do presidente da República não é obedecida. Dentre das milhares, mas mais uma vez a nossa Constituição foi colocada de lado e o achismo constitucional de uma equipe, né, técnica do Supremo Tribunal Federal, que tem como prerrogativa fazer com que a Constituição seja cumprida, ele impediu que a mesma fosse cumprida. Então, durante o governo Bolsonaro, apenas no primeiro ano, 123 vezes o Supremo Tribunal Federal acionou o presidente Bolsonaro, o que estava sentado na cadeira do presidente, mas não presidiu, para dar justificativas de suas atitudes e de suas opiniões. Uma interferência constante, absurda e absoluta. Parecia mais uma marcação Dunga. Você lembra de Dunga na Copa de 94? O cara pegava na bola, Dunga não deixava o cara de lado 1 minuto. Então a gente chama marcação Dunga porque não deixa o outro lado em paz. Durante 4 anos de governo, Bolsonaro foi o tempo todo agredido, insultado, ameaçado de mortes, várias vezes, inclusive por jornalistas que disse que Bolsonaro merecia morrer. Sociólogos dizendo que toda classe média precisa ter de ir para um paredão, entre outras tantas tentativas intelectuais de assassinatos do presidente da República. A esquerda ovulando por este fato, né, ovulando para que isso
acontecesse de fato, pois não aconteceu anteriormente, quando, vamos lá, um lobo solitário acompanhado de uma nação de comunonarcoterroristas, pessoas ligadas ao Hamas, ao Hezbollah, haja vista que apoiam, inclusive, os militantes terroristas da faixa de Gaza. Mas trazendo para o foco do que está acontecendo de fato aqui no Brasil, eu quero que você se lembre do que aconteceu no Brasil, gente. Durante 4 anos, Bolsonaro estava lá. E aí veio o Covid. Se Bolsonaro compra as vacinas, Bolsonaro era impeachmentado por ter comprado vacinas sem ter sua devida homologação. Como Bolsonaro colocou todas as pautas em devida ordem de importância, ele foi questionado por tudo que ele não fazia. Se ele fazia, ele era questionado por ter feito. Se ele não fazia, ele era questionado por não ter feito. Foi uma narrativa de uma esquerda comunonarcoterrorista absurdamente contaminada de coisas ruins, que fez com que o Brasil se acomodasse com tudo que existe de mais absurdo no planeta. Um presidente eleito pela maioria do povo sem ter poder. Um povo que foi às ruas pedir ao presidente que tomasse as atitudes cabíveis dentro da sua administração e prerrogativas dentro da sua pasta, e o presidente impedido de cumprir a Constituição, porque o órgão máximo responsável pelo cumprimento da Constituição o impedia de fazer, descumprindo a própria Constituição. É uma loucura, é uma matemática que, para que você entenda, você tem que desenhar. E desenhando, a gente faria o seguinte desenho: Bolsonaro quer cumprir a Constituição. O STF, que é o órgão responsável para que a Constituição seja cumprida, impedindo que Bolsonaro cumpra a Constituição, descumprindo a Constituição. É um evento, é uma guerra de horrores. E que o brasileiro contaminado por uma mídia corrupta viu, uma mídia prostituída intelectualmente, sendo muito bem remunerada com dinheiro dos cofres públicos, como no atual governo. Só a Rede Globo esse ano recebeu 170 milhões de reais. Uma boa parte foi para o bolso daquele homem que disse que Lula não deve nenhuma satisfação ao povo brasileiro. Um grande mentiroso, o desafio. A pessoa física minha desafia a pessoa física do William Bonner, para que você prove o que você está falando, porque você é um mentiroso. E quem mente, para mim, é mau caráter. E quem se utiliza do meio de comunicação para mentir e fazer isso e se vender pelo dinheiro que você recebe do governo, para mim é um prostituto, é um canalha e não merece respeito. Afinal de contas, bandido a gente não respeita, bandido a gente prende, que deveria ser a função do Supremo Tribunal Federal em mandar prender bandidos. Mas eles, mais um ato absurdo que você, povo, está acostumado, manda soltar André do Rap, pessoa punida, presa com bens caros, helicópteros inclusive, preso com dinheiro comprado pelo narcotráfico. Mas o seu apadrinhado ministro manda o soltar. E hoje sai uma notícia na CNN dizendo que, preste bem atenção, mais outro absurdo, que a Polícia Federal conclui que Bolsonaro sabia o que queriam matar Lula. Polícia Federal, vocês estão me orgulhando. Pela primeira vez na vida, vocês estão falando uma coisa que todo mundo sabe. Não só você, Polícia Federal. Tem milhões de pessoas no mundo que querem ver Lula morto. Milhões de pessoas no Nordeste que votaram no Lula. Milhões de pessoas no Centro-Oeste que votaram no Lula. Milhões de pessoas no Sudeste que votaram no Lula, no Sul e no Norte que votaram no Lula e que ficaram esperando a picanha não chegou. E fez. Minha vontade era matar esse cara. Não é, Polícia Federal. Vocês, uma entidade mas tão admirada pelo povo brasileiro na década passada, uma instituição necessária, importante e essencial para que o nosso país seja um país seguro, vocês entraram na onda. Entrou de gaiato no navio. Entrou pelo cano, porque dentro do ranking dos órgãos e das instituições que têm menor credibilidade no Brasil estão Polícia Federal, Exército e STF. Ou seja, preste bem atenção no que eu vou dizer agora nessa última etapa desse vídeo. Ou seja, o povo brasileiro está órfão. Exatamente. E aí,
Mudando do assunto de Bolsonaro, um presidente que não presidiu, para um atual sistema cleptocrático que volta a imperar dentro de um país onde não existe lei, não existe segurança e não existe liberdade, está prestes a acontecer algo que pode ser o pior evento da história do Brasil dos últimos anos. É a própria população sentindo-se insegura de não ter uma justiça eficiente e eficaz, um exército que seja aquele órgão que cumpra com as suas funções e uma polícia que cuide do seu povo. O próprio povo queira criar sua própria polícia, criar suas próprias leis e criar seu próprio exército. Aí vai virar a terra de ninguém. Isso é muito, mas muito ruim. Porque o povo não vai ficar em casa, ser preso por opinião e nem deixar que os bandidos invadam suas casas e levem suas coisas e ficarem inertes. O povo vai reagir. A reação é algo natural do ser humano. Natural. Você já nasce com essa necessidade de reagir a qualquer impulso contrário que haja contra você. Então, para que você entenda aonde eu quero chegar com este pequeno comentário hoje, desta quinta-feira, uma quinta-feira após o dia da consciência negra. Que infelicidade. Quer dizer que a consciência negra tem um dia para celebrar. Para mim isso é lamentável, porque a consciência deve ser celebrada 365 dias por ano. Apenas em anos bissextos ela tem que ser 366 dias celebradas. Mas para terminar essa guerra de narrativas, essa construção de loucuras e essa destruição de todas as instituições que existem no Brasil, principalmente a presidência da República, eu quero concluir este vídeo dizendo uma coisa. Tudo que está acontecendo no Brasil tem um responsável. Tudo tem no Brasil um responsável por estar a acontecer. Quem? Você, que fica sentadinho aí no seu WhatsApp, reclamando, repostando notícias mentirosas e notícias de fake news. Mesmo que seja a favor ou contra aquilo que você pensa, você é o único responsável. Você, sentado no sofá. O seu silêncio é o maior crime que existe hoje no Brasil. O silêncio diante do delito é o maior delito. Você que se cala diante das atrocidades do que está acontecendo no Brasil, você é corresponsável por tudo aquilo que acontece no Brasil. Não venha dar uma dizentão de dizer que eu sou politicamente correto, porque eu não sou politicamente correto, até porque quem criou os princípios do politicamente correto são pessoas que não são corretas e muito menos políticas. Para concluir meu vídeo, eu quero trazer uma pequena reflexão a você. E eu falo todas as vezes no programa de terça-feira da Hora do Strike que eu faço na minha bancada, e eu concluo ouvindo um texto de J. Ferreira, em Recife, década de 70, início dos anos 80, quando eu ia para a escola com meu pai. Eu sei que o texto pode não ser dele, mas eu quero que você preste muito bem atenção naquilo que eu vou lhe falar aqui e agora. E guarde isto para você. E vou falar pausadamente. Porque em todo o programa que eu faço, eu termino dizendo o seguinte. Se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza que na Terra haverá um canalha menos. Entendeu?